Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Marcos 14, 3 a 9. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns convidados ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de um ano e o dinheiro distribuído entre os pobres. Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Ela fez o que pôde, quando pôde, ungiu meu corpo para o sepultamento. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Tinha 15 anos, apaixonado pela mulher mais linda do mundo, ela apaixonada por mim, cega, né? Eu era literalmente 1/3 do que eu sou hoje, magrelo. Ela lindíssima, eu feio que dói. Aí um dia nós combinamos, vamos assistir um filme no cinema. A gente estava nesse momento orando para que a gente pudesse se conhecer mais, gerar amizade e depois namorar. Ficamos ali durante, se não me engano, foi 4, 5 meses, conhecendo, amizade, orando para daí namorar. Conforme fomos nos conhecendo mais, um dia vamos no cinema assistir um lugar chamado Notting Hill. Os românticos já, ai, que demais. O filme está rolando. No meio do filme, eu falo assim, cara, só está nós dois aqui. Pastor de adolescentes nosso não está aqui. Eu não vou beijar ela, porque assim, não, é só depois que a gente começar a namorar. Mas só está nós dois aqui, não tinha ninguém no cinema, de verdade. Era no shopping Jaraguá, um shopping que tinha em Campinas, não tem mais. E não tinha ninguém na sessão, era no meio da tarde. Eu lembro que eu estava com a mão aqui assim, ó, na minha perna. De repente eu vi que a mão dela estava no assento. E eu falei assim, vou adquirir coragem. Eu subi, a mão dela estava aqui assim, ó. Eu falei assim, eu vou encostar o meu dedo no dedo dela. Aí eu fiz assim, ó. Eu errei. Aí eu falei assim, tá bom, vou ser mais cuidadoso. Daí eu vim assim, ó. No que eu encostei o dedinho, deu um frio na barriga. Falei, nossa, eu tô encostando o meu dedinho no dedinho da mulher mais linda do mundo. Aí eu adquiri mais coragem. 2. Depois 3 dedos. Até que de repente eu estava aqui assim, ó. Terminou o filme, eu já estava aqui assim, ó, abraçado aqui assim, mas sem beijar. Acabou o filme, aquela musiquinha de fundo, aquela cena em que fica indo as letrinhas subindo. Aí ela olha para mim sentados. Ela olha para mim e ela faz assim, ó. Falei, ousada essa mulher, hein? Deu um beijo no dedo dela, colocou o dedo dela na minha boca, e como se não bastasse, pegou a minha cabeça e me beijou. Deu um selinho. Eu tive uma mistura, eu falei assim, é a melhor coisa que aconteceu no mundo, para mim. Mas e se Jesus voltar agora, será que eu subo? Esse beijo me pegou desprevenido, de verdade.
A história que nós temos aqui é a história de Jesus que está no jantar em Betânia, na casa de um homem, Simão o leproso. Essa terra é a terra de Marta, de Lázaro, de Maria. Estudiosos dizem que esse Simão o leproso, ele era talvez um daqueles que tinham sido curados por Jesus. Lembra um dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? E talvez ele se rendeu em gratidão e falou: Jesus, eu quero fazer um jantar para você. Outros dizem que este homem ainda era leproso, mas ele era mantido em casa, o que era proibido pela sociedade. Jesus estava lá, a despeito das regras da época, jantando na casa dele. Não importa o que aconteceu de fato, mas o que importa é que esta mulher chegou. Chegou uma mulher, de repente, e ela chega com algo nas suas mãos, é um perfume, um nardo, um perfume caríssimo. Quando você vai para alguma loja comprar perfumes, você percebe que existem basicamente 3 tipos de perfumes. É sei lá como é que pronuncia isso, sei lá como é que pronuncia isso, de toilette, eu tenho os professores de francês aqui na frente, o O com a boca fechada, você já entendeu, certo? De toilette. Você tem o parfum, que é de perfume, ou de perfume, e depois você tem o outro que é parfum, sei lá como é que fala isso daí, que é o mais cheio de óleos, mais cheio daquilo que é tão essencial. Aqui é mais diluído. Você vai notar que esse mais diluído, ele é mais barato. Este do meio é um preço médio, mas este daqui fixa mais na pele, ele é mais cheio de óleo. Ele é mais caro, muito mais caro. Bem, toda vez que minha esposa dá uma lista para mim, quando eu preciso fazer uma viagem a trabalho, dos perfumes que ela quer, eu já sei que ela sempre quer aquele que é mais caro. O que acontece é que essa mulher, ela chegou com o perfume caro. Não era um perfume caro, era o perfume absurdamente caro. É tão cheiroso, mas tão cheiroso, que quando ela quebra, todo o ambiente é tomado por essa fragrância. Quebrantamento na terra, fragrância no céu. Ela quebra um perfume que é absurdamente caro. Os homens dizem que vale 1 ano de trabalho. Um homem trabalhando durante 365 dias, durante 1 ano, possui recursos, dinheiro, que ele vai nessa loja, ele compra apenas um perfume. Ela pega o perfume que é o equivalente a 1 ano de salário, e ela despeja na cabeça de Jesus e o adora. Primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que adoração tem um custo. O que ela faz aqui, ela inaugura a adoração. Mas a adoração tem um custo, e o custo não é baixo. Nós queremos grandes resultados em nossas vidas. Precisamos então entender que a entrega precisa ser plena em nossas vidas. Para qualquer empreendedor que está aqui, sabe muito bem, para que você possa quebrar, romper barreiras em seus negócios, na sua família, nas suas finanças, com os seus sonhos, você precisa sacrificar. Sacrificar tempo, sacrificar empenho, sacrificar recursos, sacrificar a sua mente, os seus esforços. O que acontece é que nós muitas vezes entendemos que para o nosso querer, aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos, nós sacrificamos. É a minha carreira, é a minha família, é o meu sonho de viagem, é o meu sonho de projetos. Mas precisamos entender que quando nós adoramos a Deus, nós não entregamos a Ele aquilo que sobra. Não faz sentido algum nós sacrificarmos tudo para nós mesmos e nós lidarmos com Deus como se fosse um garçom. Se Ele fez um bom trabalho para nós, nos serviu muito bem, então entregamos uma gorjeta para Ele, uns 10% para Ele,
mas se Ele não fez, se a minha vida não está boa, então eu paro de adorá-lo. Eu preciso entender que a minha adoração tem um custo. E o que esta mulher nos ensina muitíssimo na palavra, é por isso que a sua história está gravada aqui para nós. É que ela entregou o seu tudo. O quebrantamento dela gerou fragrância nos céus. Jesus se agrada da sua adoração. Os homens em volta criticam, mas Jesus se agrada e gera fragrância nos céus. Nós, frequentemente, quando você se sacrifica, nós vemos que à nossa volta, as pessoas falam para nós: uau, você se sacrificou tanto no seu trabalho, olha só como é bom ver você rompendo e tendo bons números, tendo sucesso, coisas maravilhosas acontecendo com você. Tudo isso foi gerado de um lugar de quebrantamento, de um lugar de entrega, de sacrifício. A primeira coisa que nós aprendemos é que a adoração para Jesus não é aquilo que sobra, não é aquilo que não se pensa, não é aquilo que, vou fazer somente por fazer, eu vou somente, o que agrada o coração de Deus não é uma adoração emocional, é uma adoração racional. Sabe por que é que a palavra de Deus diz isso para nós? Porque todas as vezes, eu sou um empreendedor, os melhores empreendimentos, projetos, negócios, negociações que eu fiz, não surgiram do improviso, surgiram de meses, anos antes, com planejamento, com entrega. O que eu quero dizer para vocês, é que tudo aquilo de melhor que eu espero na minha vida, eu faço em planejamento. Por que é que eu não posso então entregar com planejamento a minha adoração a Deus? Por que eu não posso entregar a Ele algo que realmente me custa? A expressão da essência da adoração é algo que tem custo, e isso é necessário que haja excelência. Daniel 5:12, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente em tudo, inclusive para adorar a Deus. A outra coisa que nós aprendemos com essa história de adoração, é que a adoração não apenas tem custo, mas ela gera oposição. A adoração gera oposição. Os homens, quando viram ela quebrando aquele perfume caríssimo, entregando, adorando Jesus, eles olharam: essa mulher está ficando louca. Se ela vendesse esse perfume caro, pegasse o dinheiro, comprasse comida para dar para os pobres, alimentaria muitos pobres. Por que ela fez essa besteira? A adoração gera oposição. Toda entrega plena gera oposição. Não é isso com você? Você decide cuidar da sua saúde. Você decide cuidar da sua alimentação. Você decide cuidar do seu exercício físico. Você decide cuidar da sua saúde mental. Eu vou cuidar da minha alma. Você decide cuidar tendo mais conhecimento. Eu vou entrar numa faculdade, eu vou fazer um mestrado, um doutorado. Você decide ter um hobby em que você vai esticar cada vez mais as suas fronteiras. Eu quero agora começar a pedalar, eu vou começar a correr, eu vou nadar, eu vou jogar talvez beach tênis, eu vou melhorar cada vez mais nisso. Você decide fazer tudo isso, e o que acontece é que sempre tem alguém que vai falar assim: cara, eu acho que você está radical demais. Não precisa, cara, come como todo mundo come, não precisa você estudar mais. Ei, o pessoal da nossa família estudou pouco, porque você quer estudar mais? Não precisa disso não precisa sonhar com mais não. Você começou sua empresa, e agora tem 3 colaboradores, 5, e você está sonhando com 15, com 20, com 30, com 50, com 100, mas sempre tem alguém que fala assim: você não está ganancioso demais? Você não está querendo coisa demais? Para aqui agora. Você entrou lá nas suas provas de corrida, você não está exagerando muito? Para que acordar 5 horas da manhã para correr? 6 horas, para que isso? Eu quero falar algo para vocês. Toda adoração gera oposição. Toda entrega plena gera oposição. Inclusive a adoração na casa, na presença, para a glória de Deus.
Quando eu entrego a minha adoração a Deus, os homens vão começar a olhar para você e falar assim: ei, você não está radical demais? Você não está fanático demais? Verdade que todo domingo você vai para aquela igreja? Verdade que você adora Deus com suas finanças? Verdade mesmo que você, durante a semana, você se encontra nas casas, nos grupos de avivamento, os nossos grupos pequenos aqui na E3, para ter mais comunhão? Para que tudo isso? Eu lembro quando eu era pequeno, que logo depois do culto de manhã, de domingo de manhã, nós nos encontrávamos com os meus familiares, para um almoço, lotado de primo. Só que, a hora que dava umas 3:30, 4 horas, enquanto as brincadeiras estavam fervendo cada vez mais, eu ouvia a minha mãe e meu pai: filhos, vamos embora, vamos. Aí eu precisava despedir de todos os primos falando: cara, fica aqui, você não precisa, você já foi na igreja de manhã, por que você vai à noite? As tias: Luci, você está sendo radical demais com seus filhos, eles não precisam ir de novo à noite, deixa eles com a gente aqui, vai vocês dois só. Eles: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda adoração plena gera oposição. Nós precisamos entender a lidar com as críticas. Críticas sempre teremos. Precisamos só saber quem somos nós nessa equação. Eu gosto muito de cinema, de verdade. Faz muito tempo que eu não vou no cinema. Um bom tempo. Falando nisso, meu filho está louco para ir no cinema com a gente. Papai, mamãe, eu quero ir no filme, assistir um filme de Natal lá com vocês. É bom demais cinema, fala sério. Eu gosto da pipoquinha no cinema. Eu gosto de engordar um pouquinho no cinema, porque eu pego pipoca, é o meu pacote grande de M&M amarelo, sabe aquele M&M de amendoim? É aquela água com gás, é água normal, assim, é tudo isso numa sessão só. Amo, é gostoso demais. Só que logo depois que o filme termina, você vê que tem um produtor do filme, tem um diretor daquele filme, tem os editores, tem aqueles que trabalharam naquele filme. Sabe, cinema é bom. Para aquele filme existir, houve um produtor daquele filme, o cara que produziu. Mas sabe que também existe uma pessoa que ela é contratada, ela é paga para ir nos cinemas somente para fazer o quê? Estabelecer críticas. Crítica de cinema, crítica de filmes. Eu gosto demais de ler um bom livro. O autor investiu tempo com seus pensamentos, com suas ideias, querendo entregar para nós melhores conhecimentos. Eu gosto demais de ler um bom livro. Mas sabia que também existe, além do escritor do livro, a pessoa que ela desenvolve tudo aquilo, tem pessoas que são pagas, contratadas, são chamadas de críticos de literatura. Eu gosto muito, de verdade, de sentar num bom restaurante, de pedir um bom prato. Um prato que um chefe de cozinha fez. Um chefe de cozinha, o que ele faz? Ele pensa na harmonia, na combinação dos melhores carboidratos, com proteína, com legumes, com molhos, com essência, com temperos, e fica algo fabuloso. Eu amo comer um bom prato produzido por um chefe de gastronomia. Mas além do chefe que produz, também existem pessoas pagas, ganham para isso, para sentarem em restaurantes, comerem, e são chamados de críticos de gastronomia. Nós precisamos definir quem é que nós seremos. O produtor que produz um filme, produz algo, produz um prato delicioso, escreve um livro maravilhoso, ou somente aquela pessoa que se senta e somente fica olhando para criticar. O crítico não faz nada, ele somente critica. Não deixe que as pessoas controlem você negativamente, porque elas estão paradas criticando. Se você está agindo, você está cuidando da sua saúde física, mental, espiritual. Se você está agindo, você está dizendo: eu e a minha casa servimos o Senhor.
Se você está agindo, falando assim, eu quero nutrir o meu espírito com mais de Deus, é por isso que eu vou à igreja, eu participo da comunhão dos santos, eu estou entregando a Deus o meu melhor, a minha adoração a Ele no meu trabalho, eu entrego a minha adoração a Deus na casa de Deus, eu entrego a minha adoração a Deus, como eu cuido da minha família, como eu reajo junto aos meus filhos, como eu amo a minha esposa, eu entrego a minha adoração a Deus, como eu dirijo o meu carro. A forma de eu dirigir o meu carro não é para que somente venha servir a mim, mas é para que eu possa também adorar a Deus. Eu quero encher o meu carro com uma atmosfera de louvor e adoração a Deus. Eu não quero ficar pensando nos meus problemas, alguém me fechou, eu quero ir atrás da pessoa, eu quero bater, eu quero fazer isso, aquilo. Não, eu quero na verdade viver uma vida de plena adoração, porque na adoração Deus habita no meio dos louvores, na adoração existe paz, na adoração existe harmonia, na adoração, na presença de Deus existe alegria. Onde eu estava triste, agora eu sou alegre. E eu faço tudo isso como? Entendendo que eu produzo adoração, eu não critico a adoração. Durante um tempo eu vi muitas pessoas sendo críticos de adoração. A música está tocando e as minhas mãos estão no bolso, eu estou olhando, será que aquele guitarrista fez o riff que ficou bonito? Será que aquele piano ficou legal? Será que aquela voz ficou boa? Se me tocou emoção, eu levanto as minhas mãos, senão eu vou ficar parado aqui. Nós sejamos um povo, uma comunidade que adora em espírito e em verdade, porque a hora vem e já chegou. Este é o momento em que os adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração, ela tem um custo, ela gera oposição, mas a adoração, ela estabelece uma referência. Existem atos históricos que ficam marcados em nossa história. Nós lembramos exatamente das vitórias de Senna, e nós lembramos do dia em que Senna teve aquela batida no muro. Nós lembramos de Martin Luther King caminhando, trazendo a uma nação dividida, trazendo uma voz de clareza para a justiça, para que os negros, eles não fossem mais açoitados. Nós aprendemos e nós vimos exatamente aquilo que já aconteceu em nossa sociedade. Nós vemos a abolição da escravidão, por exemplo. É um marco histórico, isso daí fica marcado por toda a história. Existem atos históricos que marcam toda a história. Mas eu compartilhei com vocês uma história hoje, e nós estamos estudando ela, que esta história influencia o mundo todo como nenhuma outra. Se você chegar e você contar a história das vitórias, da batida naquele muro, de Ayrton Senna, dentro dos Estados Unidos, o aficionado por Fórmula 1 vai saber exatamente o que aconteceu. A pessoa que ama muito vai saber, mas são poucos. Lá eles gostam muito de NASCAR. A maioria não sabe o que é Fórmula 1. E eles também não sabem quem é Ayrton Senna. A história, o ato histórico dele, atingiu alguns lugares do mundo. O ato histórico de Martin Luther King Jr. atingiu alguns lugares do mundo. Abraham Lincoln, alguns lugares do mundo. Mas o ato histórico que nós lemos aqui atinge todos os lugares do mundo. O que ela fez, estabeleceu uma referência. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha que Jesus, quando ele ouve a oposição, homens falando, ela podia ter pego esse recurso e ter dado aos pobres. Olha o que Jesus fala: tenham certeza de uma coisa, em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado. Em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez será lembrado. Onde que a mensagem de Deus é pregada?
Ela é pregada nas praças. Ela é pregada nas casas. Ela é pregada na igreja. Alguém aqui já foi para alguma outra igreja que não seja a I3 Church? Levanta a mão. Alguém aqui já foi para, talvez, vamos pensar, mais 10 igrejas, você foi para 10 igrejas que não seja a I3, já visitou 10 igrejas. Quem aqui já visitou 30 igrejas que não seja a I3? 30 igrejas. Quem aqui já visitou 100 igrejas que não seja a I3? Eu já, de verdade. O que você vai reparar em toda igreja? Toda igreja tem o quê? Toda igreja que vai ter alguém pregando, está lá o pastor pregando, mas vai acontecer uma coisa antes. O que vai acontecer antes? Louvor e adoração. Sabe qual foi a primeira ministra de adoração da igreja de Cristo que ele fundou? Essa mulher. A primeira ministra de adoração não foi a mulher mais talentosa do mundo. Estudiosos dizem que, muito provavelmente, essa mulher, ela havia se encontrado com Jesus, ela era uma prostituta, ela foi salva, ela foi perdoada por Jesus, e como gratidão ela foi para sua casa, e ela veio depois entregando essa adoração para ele. Não era a mulher mais talentosa, entenda uma coisa, adoração genuína, que estabelece uma referência, não vem de talentos humanos, de dons humanos, não vem de emoções humanas, vem de um lugar somente, sabe do quê? Vem de unção, e a unção só acontece num lugar de quebrantamento. Pessoas que são talentosas, elas têm um cheiro, eu acredito, eu posso estar errado, mas quem é especialista em perfume, talvez aqueles perfumes que são spray, sabe aqueles spray, Victoria's Secret, spray, body spray, body splash, colônia, esses são os mais baratinhos, mas os que passam o cheiro mais rápido. Pouco tempo depois, ninguém mais se lembra do cheiro. O nardo, o óleo puro, ele fixa e ele permanece. O que essa mulher entregou? Ela entregou aquilo que é essencial. Ela entregou unção. Unção vem de um lugar de quebrantamento. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra exatamente o que nós sabemos ser uma das maiores referências de adoração da história nossa, o salmista Davi. Davi, ele era um grande adorador. Davi é quem escreveu os Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi é aquele que escreve canções e canções de adoração a Deus. Eu louvo a Ti durante a noite escura, eu louvo a Ti no momento em que o sol raia, no momento que eu vejo a esperança raiando, eu louvo e adoro a Ti. Mas eu lembro que Davi, uma vez ele teve um embate com um cara chamado Golias. A diferença de altura deles, de tamanho, de força, era gigantesca. Davi, ele chega diante de Golias para lutar. Saul tinha apresentado para ele sua armadura, e falou assim, viu, ataca Golias com aquilo que eu tenho para você de ferramenta. Ele fala assim, não, eu não quero usar aquilo que você tem. Olha que grande ensinamento para nós. Adoração não é usar aquilo que o outro tem, não é a ferramenta do outro. Adoração genuína é aquilo que eu tenho aqui dentro de mim. Sabe qual é o nosso grande problema em adoração? É que nós estamos querendo fazer frequentemente algo para impressionar os outros com ferramentas dos outros. Se eu cantasse tão bem quanto ela canta, então eu entregaria para Deus. O que eu preciso então é começar a ouvir muito como ela canta, estabelecer minha voz como ela faz, ter o mesmo gesto de mão como ela faz, para que daí Deus receba a minha adoração. Isso é besteira. Eu preciso entregar a minha adoração genuína a Deus, aquilo que eu tenho. Davi, ele despreza a armadura de Saul, ele fala, não é isso que eu quero. Eu vou atacar ele com aquilo que eu tenho vivido a minha vida toda. Eu tenho diante de mim um estilingue, eu tenho essas pedras, e eu vou diante dele. Por quê? Porque lá atrás eu entreguei a Deus a minha adoração quando eu vi um urso.
Quando eu vi um leão, eu os matei, eu entreguei a minha adoração, o melhor que eu tinha para Deus, eu vou fazer isso agora. E o que ele faz? Ele pega o estilingue, ele joga a pedra, aquela pedra alcança a testa de Golias, e Golias cai, mas Golias não cai de qualquer forma. Golias recebe uma pedrada na testa. Quando eu era pequeno, eu lembro claramente, brincando com meu irmão gêmeo, aí aconteceu alguma coisa que eu não gostei, porque era sempre assim, a gente começava a brincar de lutinha, daí aconteceu alguma coisa que eu não gostava, e eu já ficava assim, radical, eu já queria bater, eu já queria, assim, já queria esmurrar ele. Eu lembro que aconteceu alguma coisa, eu já queria pegar ele já, ele foi rápido, ele já saiu correndo, eu vi uma pedra que assim, eu falei assim, tudo bem, eu não consegui dar um murro nele, mas eu consigo jogar essa pedra, e eu joguei, no que ele estava correndo, fugindo de mim, ele olhou para trás, no que ele olhou, veio direto na testa dele, ele caiu, aí ele voltou e a briga continuou. Quando você recebe uma pedrada, a gente imagina a pedrada de Davi em Golias? Óbvio, Golias vai cair para trás. É física. Bateu, caiu. Mas a palavra relata para nós que Golias cai para frente. Davi é um adorador. E todas as vezes que um adorador enfrenta qualquer batalha, entregando sua adoração a Deus, as circunstâncias à sua volta se tornam adoração. Um homem ímpio que até pouco tempo atrás estava ameaçando o povo de Deus, praguejando contra o Senhor dos Exércitos, agora é o homem que está rendido no chão, com o rosto prostrado no chão, também diante da circunstância de adoração. O que essa mulher faz? Ela estabelece um marco, uma geração de adoração. Craig Groeschel, ele fala assim, adoração não é apenas as músicas que nós cantamos, é sobre a vida que nós vivemos. A adoração não se trata acerca de um estilo de música, é sobre a condição do nosso coração. A adoração não está baseada em nossas circunstâncias, mas sim no caráter de Deus. Que nós sejamos exatamente esta igreja. A nossa visão para 2025 é: Deus nos chamou, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde é que nós iremos adorar a Deus? Em nossos relacionamentos, na forma que nós tratamos nossos irmãos, nossos amigos, familiares, pais, honramos pais e mães. Como é que nós iremos adorar a Deus? Na forma que nós chegamos à igreja, na forma que nós entregamos nossas canções ao Senhor, como nós servimos, tanto no time de mídia, no time de recepção, música, intercessão, todos os times, na forma que eu administro minhas finanças, não apenas na casa de Deus, mas na minha casa, na forma que eu entrego o meu melhor planejamento ao Senhor. No relacionamento, marido com a esposa, também é adoração. Eu quero, na verdade, dar o meu melhor, cuidando da minha esposa, dos meus filhos. Na forma que eu trabalho, nós não podemos ter uma realidade que crente seja a última pessoa a ser contratada, porque o cara faz de qualquer jeito. O adorador excelente é aquele que é excelente na casa de Deus, mas é excelente no trabalho. No trabalho, ele é sim, sim, não, não. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Ele é aquele que deixa a sua sala toda arrumada. Ele é aquele que fala para o seu chefe, para aquela pessoa que ele trabalha: ei, você me deu essa tarefa para fazer, mas eu vou fazer isso, mais isso, eu vou fazer além, eu vou fazer melhor. O adorador em excelência, ele faz algo que é uma referência, estabelece um marco. Em último lugar, eu não contei a história do beijo no cinema para vocês à toa. Aquilo me pegou desprevenido, foi uma surpresa para mim. E aquilo que essa mulher fez, pegou Jesus desprevenido. Jesus, ele é onisciente, sabia, mas todos que estavam à sua volta, ficaram perplexos. Como assim, essa mulher, entra num jantar, que foi designado só para homens? Olha só o que aconteceu. Essa mulher encontra Jesus. Ela é perdoada e salva por Jesus. Ela volta para sua casa,
E ela não chega em casa e ela fala assim: que legal, Jesus está lá, e agora eu tenho Jesus, eu posso viver minha vida. Deixa eu ver aqui aquilo que eu quero fazer, os meus sonhos, os meus projetos. Uau, olha só, eu tenho esse nardo aqui, puro, caríssimo. Já sei o que eu posso fazer, porque agora eu tenho Jesus. Então eu vou pegar esse perfume, eu vou investir naquilo que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Vou viver minha vida. A adoração de verdade inicia no secreto. Todo mundo estava lá no jantar, ninguém estava vendo. A adoração não começa quando você chega na igreja. Um dia Deus falou para mim, a pior oferta, eu lembro que uma vez eu ia adorar Deus no momento de dízimos e ofertas. Naquela época, a gente usava mais dinheiro, físico, notas. Eu estava ouvindo o pastor falar, abri minha carteira, vi uma nota de 2, uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50. E eu lembro que várias vezes eu adorava Deus com a minha oferta, baseado na minha emoção daquilo que eu ouvia o pastor falando lá. Ele falou bem, deixa eu pegar aqui a maior nota. Ele falou mais ou menos, deixa eu pegar a pior. Não me tocou? Às vezes nem vou dar nada. Uma vez eu abri minha carteira e eu fiz exatamente isso. Eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, essa é a sua pior oferta. Eu falei, tá bom, Espírito Santo. Eu peguei 50. Ele falou, essa é a sua pior oferta. Eu peguei todas as notas juntas. Ele falou, essa é a sua pior oferta. Eu falei, como assim? Porque ele me ensinou aquilo que essa mulher fez. Enquanto ninguém estava vendo, eu acredito que foi assim, eu acredito que ela se encontrou com Jesus na praça, ela caminhou para sua casa, na caminhada toda ela pensava, o que eu tenho de mais precioso para entregar para aquele que me entregou o que tem de mais precioso, vida e abundância. O que eu tenho? Ela começou a pensar, será que eu dou um vestido? Será que ele tem esposa? Posso dar um vestido bonito meu para dar para ele? Para a esposa dele? Não vou dar isso. Será que eu faço um bolo para ele? Ela começou a pensar, o que eu faço? Ela lembrou. E ela pegou esse nardo puro, esse perfume caríssimo. E ela veio e ela apresentou. A adoração não é espontânea. Também é espontânea. Mas ela inicia no planejamento, no secreto. Hebreus 13, 15 e 16 diz, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Toda vez que eu leio este versículo, ele me toca muito porque eu gosto de louvor. Na verdade, esse versículo é o meu versículo favorito. Eu amo louvor e adoração. Mas ele não fala para a gente oferecer para Jesus louvor. Ele não fala, ofereçamos continuamente a Deus louvor. Ele diz, ofereçamos um sacrifício de louvor. Eu não vou dar a Deus aquilo que não me custa nada. Não me custa nada tirar esse dinheiro aqui do bolso, tudo bem, vou dar. Não me custa nada, eu só vou dar. Ele não merece de nós aquilo que não nos custa nada. Por quê? Porque Ele não entregou a nós algo que não lhe custava nada. Ele entregou o seu melhor. Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, foi entregue naquela cruz por mim e por você. Não para que nós vivamos uma bolha gospel, em que eu trato Deus como se a minha bênção é a minha vida. Eu trato Deus como se fosse o mágico, que eu esfrego a lâmpada para Ele aparecer e realizar os meus desejos. Não. Eu lido com Ele como Ele sendo o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, aquele que está sobre mim. A adoração é sacrifício. Por quê? Porque em Jesus, sacrifício não é uma anomalia, é um padrão. Ele se sacrificou naquela cruz.
Eu quero compartilhar com vocês. Eu posso só pedir para o time ficar um pouquinho mais para o lado aqui, por gentileza? Aqui, pode vir aqui, Júnior. Eu vou compartilhar com a igreja algo. Só um segundinho para a gente finalizar. Eu quero compartilhar com vocês a igreja que eu vejo. Falando em visão 2025, eu quero compartilhar com vocês a igreja que nós vemos. É uma igreja saudável, transformando vidas em Jesus. Já viu essa frase em algum lugar? Uma igreja que é apostólica no chamado, visionária em natureza, vivendo comprometida a impactar muitos. Deus fala para nós que nós iremos impactar muitos. Chamado apostólico, visionária em natureza. Uma igreja que encoraja seus membros a serem tudo o que Deus os chamou para ser. Nós queremos encorajar cada um de vocês a serem tudo aquilo que Deus chamou vocês para ser. Entenda isso, não é ser aquilo que você quer ser. Ser tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os seus caminhos mais amplos do que os nossos. Uma igreja que olha constantemente para o futuro e se recusa a apenas se contentar com os triunfos do passado. Eu me recuso a insultar a Deus com pequenos sonhos, com pequenos planos. O nosso Deus é um grande Deus. Eu olho para trás e digo, obrigado, Deus. Eu olho para trás de verdade, eu olho para trás e eu falo assim, Deus, obrigado pelo hotel. Eu olho para trás e eu falo assim, obrigado por 2023, por 2024, aqui neste prédio, mas eu olho para frente dizendo, Deus tem muito mais, porque Ele é um grande Deus, e nós precisamos sonhar com coisas cada vez maiores. Uma igreja que é cheia de visão, que desafia e influencia muitos, grande o suficiente, que sonha com o mundo todo. De verdade, a gente sonha com o mundo todo. A gente sonha com o mundo todo. Não é porque a gente viaja, não é porque a gente está se achando, não. É porque a palavra de Deus fala assim para nós, peça-me e darei a vocês as nações. Grande o suficiente, que sonha com o mundo todo, porém pessoal o suficiente, que cada um encontra o seu lugar. Uma igreja extravagante na adoração. Uau, queremos adoração extravagante, nardo derramado diante de Deus. Que a música e as artes refletem essa paixão por Cristo. Inovador em comunicação e tecnologia, eu profetizo, nós teremos filmes sendo produzidos aqui na E3 Church. Nós teremos, além disso, criatividade, moda, quadros. Eu profetizo pinturas, eu profetizo artes plásticas, tudo isso para dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Ele é lindo e nós precisamos trazer à igreja, ao mundo, a beleza de Cristo. Uma igreja que levanta, equipa e empodera gerações de líderes ungidos, líderes que desafiam a si mesmos para alcançar mais e seguros na compreensão de que participam de algo maior do que a parte que exercem. Ou seja, uma igreja que levanta, equipa e empodera uma geração de líderes. Eu acredito em liderança e influência. Uma igreja com liderança naturalmente talentosa, espiritualmente potente e genuinamente humilde. Não basta sermos competentes. Deus nos chama a competência, a potência espiritual. Volta, por favor. E genuinamente humildes, sermos humildes. Nós estamos tendo um problema grande hoje. É que estamos sendo ensinados por líderes, coaches, várias partes do Brasil, do mundo, a você buscar o seu sucesso, você ser proeminente. E já reparou da forma de todos eles falar? É muito parecido. Os mais famosos são os mais extremos nisso. Tem alguns muito bons que não são dessa forma, mas tem vários famosos que são assim. Eu estou reparando que a gente está consumindo muito um conteúdo de liderança de homens arrogantes, homens que falam de forma arrogante. Eu vi alguns vídeos de alguns coaches que no público, na plateia,
olha para um, começa a tirar dúvidas, responder perguntas, mas apontando o dedo. Essa dúvida é boba demais, não vou nem responder, e vai para o outro. Deus não nos chama a vivermos uma vida de arrogância. Os grandes homens, na palavra de Deus, que influenciaram a história, não é apenas uma geração, mas a história, são homens com um coração humilde. Uma igreja que ama a Deus, ama as pessoas e ama a vida. Uma igreja jovem no espírito, generosa no coração, cheia de fé, inclusiva na expressão. Cheia de fé, inclusiva na expressão. Todos são bem-vindos, venha como estás. Quem transforma, quem faz algo novo é o Espírito Santo. Nós não somos uma igreja julgadora. Nós não somos uma igreja que olha e fala, você só pode vir depois que você já resolver isso, aquilo, aquilo outro. Não, venha como estás. Jesus, ele amava, na verdade ele disse, eu não vim aqui para os sãos, para os sadios, eu vim aqui para os doentes. Por quê? Porque eu curo os doentes, eu transformo, eu liberto o cativo. Uma igreja que é comprometida a trazer o amor e a esperança de Cristo a situações impossíveis. É impossível, nós amamos isso, porque nós servimos o Deus do impossível. Uma igreja que está em Cristo, Ele é o cabeça. O Espírito Santo flui, nós acreditamos que o Espírito Santo precisa fluir. E nós vivemos a grande comissão. O foco nosso é a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide, pregai o Evangelho. Essa palavra de Jesus é um comando. Ide, pregai o Evangelho. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.